Queria fazer uma saudação especial ao presidente do Sindicato dos Ferroviários Central do Brasil, Carlos Luiz Weber, né, em nome dos trabalhadores ferroviários. Queria saudar o nosso presidente da ABFER, senhor Vicente Abate, da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que é muito importante a questão da ferrovia. Queria saudar também o nosso diretor executivo da ANP Trilhos, que cuida dos passageiros, nosso querido Rodrigo Vilaça. A ANP Trilhos é a Ação Nacional dos Transportadores de Passageiros sob Trilhos, nobre presidente. Queria saudar também o nosso querido Carlos Fernando, da Associação Nacional dos Transportadores, que é a ANTF, e também os amigos da Revista Ferroviária, em nome do diretor comercial, o senhor Claudinei Carvalho, que estão nos ouvindo aí pela TV Senado, pela Rádio Senado, esse importante pronunciamento que farei agora sobre a questão dos ferroviários no Brasil. Venho à tribuna, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Venho à tribuna hoje para registrar a passagem de uma data muito significativa, uma data cuja rica simbologia nos convida a fazer uma viagem pela história de nosso país. Não apenas para recordarmos o passado, mas também para planejarmos o futuro. No último, senhor presidente, o Brasil celebrou o Dia do Ferroviário. Antes de qualquer coisa, ofereço em nome dos metroviários de Brasília meus calorosos cumprimentos a todos os trabalhadores ferroviários brasileiros, que há 161 anos mantêm com muito esforço e dedicação, com muita responsabilidade e visão de futuro, nosso país nos trilhos do desenvolvimento. Senhoras senadoras, senhores senadores, a primeira linha ferroviária do Brasil foi inaugurada por Dom Pedro II em 30 de abril de 1854. A Imperial Companhia de Navegação a Vapor Estrada de Ferro de Petrópolis, hoje conhecida simplesmente como Estrada de Ferro Mauá. Integrou de forma pioneira as modalidades de transporte aquaviário e ferroviário, possibilitando a primeira operação intermodal de transporte do Brasil, ligando, senhor presidente, o Porto da Estrela, na Baía de Guanabara, à localidade de Raiz da Serra, próxima à cidade de Petrópolis. A ferrovia foi mais um dos abundantes frutos da visão compreendedora de Irineu Evangelista de Souza, que no dia da inauguração da obra foi agraciado pelo governo imperial com o título de Barão de Mauá, o maior visionário de rede ferroviária deste país, né? Eu acho que não teve um ainda para substituí-lo. Os 14,5 quilômetros do trecho inicial da Estrada de Ferro Mauá deram origem a uma rede ferroviária que chegou a ter, no auge de sua expansão, senhor presidente, mais de 34 mil quilômetros de extensão. Hoje, em pleno século XXI, justamente quando nós vemos prisionados por graves problemas de mobilidade, quando nós vemos pressionados por graves problemas de mobilidade urbana, inauditos níveis de poluição e insuportáveis congestionamentos rodoviários, nossa malha ferroviária soma surpreendentes e vergonhosos 30.499 quilômetros, ou seja, quase 4 mil quilômetros a menos do que em épocas anteriores. Se excluirmos desse cálculo os trechos subaproveitados da malha, senador Assir Gurgacz, a extensão realmente útil da rede não supera os 10 mil quilômetros, situação logística similar à que se verificava nos idos do Império. Então, isso é um vexame. Eu acho que as nossas autoridades, o Ministério do Transporte, nossas autoridades da política de transporte do Brasil, um país imenso e continental como o nosso, tem que investir mais na área ferroviária. Por isso que eu fiz toda essa saudação aos investidores desse setor. Esse desprestígio do modal ferroviário configura, em se tratando de um país de dimensões continentais, um gravíssimo equívoco estratégico.
Sofremos hoje as consequências dessa desastrosa política nacional de transportes. Desde os anos de 1950, a priorização irracional do modal rodoviário vem causando sérios prejuízos à eficiência produtiva e à competitividade da economia brasileira. Dependemos quase que exclusivamente de caminhões para transportar nossas cargas das áreas de produção até as zonas de consumo e exportação, pagando um preço de frete elevadíssimo e consumindo imensas quantidades de petróleo. Nobre senador Eunício, seja muito bem-vindo, nosso líder aqui do Bloco da Maioria. Em nossas grandes cidades, os efeitos deletérios da opção pelo transporte rodoviário são conhecidos de todos. Como não contamos ainda com ampla oferta de transporte público ferroviário, na forma de metrôs, trem de superfície e veículos leves sobre trilhos VLTs, como acontece nas grandes cidades europeias e em outros lugares, mais desenvolvidos, somos compelidos a sobrelotar as rodovias urbanas com carros e ônibus, gerando engarrafamentos intermináveis, alto índice de poluição e inúmeros acidentes, não raros fatais. A gente vê aqui de manhã em Brasília, de tarde, quando a gente vai voltar para casa, os enormes engarrafamentos. Talvez se tivéssemos uma malha ferroviária maior, de veículos leves sobre trilho, poderíamos estar evitando todo esse engarrafamento de manhã e de tarde. Seja pelo prisma da economia, seja pelo olhar da mobilidade urbana, a situação na qual nos encontramos revela-se insustentável, senhor presidente. Precisamos mudar esse quadro, precisamos de uma nova estratégia, precisamos, senhoras senadoras e senhores senadores, de um novo pacto nacional. Meus nobres colegas, durante meu mandato, lutarei incansavelmente pela celebração de uma grande parceria entre o poder público e a iniciativa privada, para promover uma verdadeira revolução em nosso sistema de mobilidade urbana. O Distrito Federal deve, senhor presidente, ser um palco privilegiado dessa transformação. Além de finalmente concluirmos as obras das estações do metrô na Asa Sul, iniciadas em 1991, temos que ampliar a linha até a Asa Norte. A primeira etapa dessa ampliação será a estação do Hospital Regional da Asa Norte, Agarrã, para o qual o GDF estima uma demanda diária de mais de 9.000 passageiros. Imagina quando nós tivermos a ligação ferroviária ao nosso aeroporto, a nossas outras cidades, como Planaltina, como Sobradinho, como Santa Maria, vamos estar desafogando todo o nosso trânsito. É necessário também implantar o VLT Brasília para interligar as redes metroviárias e retirar carros e ônibus das ruas. Não podemos esquecer ainda de recuperar a linha férrea entre Lusiânia, em Goiás, e a rodoferroviária do Distrito Federal. Projeto que, além de beneficiar mais de 600.000 pessoas que transitam diariamente pela área, retiraria de circulação pelo menos 80.000 automóveis, conforme dados aí do estudo feito pela linha férrea, No Guará, temos um claro exemplo da enorme importância que tem o metrô. Os mais de 110.000 moradores dessa região administrativa do DF têm a seu dispor 2 estações de metrô, uma junto à tradicional Feira do Guará e outra à altura da QI 23 do Guará 2. Cada uma dessas estações atende, senhor presidente, cerca de 6.000 usuários por dia. A demanda por esse serviço, não só no Guará, mas em todo o DF, só faz aumentar, a despeito do fraco ritmo de expansão da oferta. É por isso, senhores, que, como membro titular da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática do Senado Federal, como presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, quero realizar audiências públicas com representantes do governo do Distrito Federal, sobretudo o diretor-presidente do Metrô DF, Marcelo Dourado, a quem cumprimento e peço o máximo empenho nessa luta. O governador Rodrigo Hollenberg também, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária,
cujo presidente, o engenheiro Vicente Abate, esteve em meu gabinete para tratar de uma agenda positiva nessa linha, nessa questão com relação à rede ferroviária nacional. A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, habilmente representada pelo superintendente Roberto Marquesi, enfim, com todos os setores da sociedade interessados em construir uma Brasília mais humana e com melhor qualidade de vida. Então, quero reunir essas pessoas numa audiência pública e podermos melhor debater, senhor presidente, a questão ferroviária no nosso país e em nossa Brasília. Senhoras senadoras, senhores senadores, o incremento dos investimentos públicos e privados no setor metroviário é medida das mais urgentes. A calamitosa política de priorização do transporte rodoviário deve ser suplantada por um grande projeto, por uma nova visão estratégica, a exemplo da que teve há mais de 150 anos o Barão de Mauá, que tire o partido da maior produtividade e eficiência energética oferecida pelo transporte sobre trilhos. A alternativa metroviária é, sem dúvida, a melhor solução para desafogar os gargalos de mobilidade em nossas metrópoles, bem como para incrementar a competitividade de nossa economia. Não há mais tempo a perder, senhores e senhoras senadores, pois como nos faz recordar o espírito indômito e as realizações grandiosas de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, já perdemos quase 2 séculos. Senhor presidente, nós que, quando visitamos as grandes metrópoles, principalmente da Europa, vemos o tanto que os transportes ferroviários colabora no fim dos engarrafamentos, na mobilidade urbana. Precisamos trabalhar nesse sentido. Quero me empenhar nesse sentido. Quero cumprimentar aqui o senador José Medeiros, que acaba de chegar, engenheiro civil, né? E quero dizer que é muito importante, comemorou-se o Dia do Ferroviário no dia 30 de abril. Estou fazendo esse discurso aqui em homenagem ao Dia do Ferroviário, colocando a importância de investir-se na malha ferroviária nacional. A gente vê esse transporte de distâncias imensas da soja e de outros produtos brasileiros via rodovias que são danificadas, que gastam um combustível enorme, greve de caminhoneiro, fretes caríssimos, e a gente poderia estar tendo soluções mais adequadas via as redes ferroviárias ou via as hidrovias brasileiras. Então é necessário que a gente repense o modal de transporte brasileiro, né? Isso era que eu tinha que dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Você quer falar uma parte, senhor José Medeiros, por favor, senador. Senhor presidente, senador Hélio José, obrigado pela parte. Eu pedi estava vindo agora há pouco, lhe ouvindo no trânsito pela Rádio Senado, e pedi até para acelerar um pouquinho, que eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência, pela importância da sua fala. Nós perdemos muito economicamente com essa escolha. E, lamentavelmente, enquanto nossos concorrentes optaram por fazer uma malha ferroviária para escoamento dos seus produtos, nós optamos por ficar no modal rodoviário, perdemos competitividade. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, em determinadas regiões do estado Mato Grosso, uma carga de milho para ser levada até o porto, ela custa outra de frete. Sendo que se a gente tivesse um modal ferroviário, isso aí nos daria uma vantagem muito grande, porque, em termos de competitividade, porque nós temos um clima propício à agricultura, nós temos um terreno muito propício, a nossa produtividade é muito grande, mas nós acabamos, no mercado internacional, sendo pouco competitivos devido às nossas dificuldades de transporte. Mas, aliado a isso, nós temos isso aí é uma verdadeira tragédia em termos de prejuízo. Nós perdemos em vidas. Exato. Nas rodovias, em pequenas distâncias. Eu vou te dar o exemplo também do estado de Mato Grosso. Lá tem poucas rodovias federais, tem apenas um corredor, praticamente com uma que sobrepõe sobre a outra, mas todo ano são 280 pessoas que morrem. São números de pessoas, números oficiais de pessoas que morrem no local de acidente. E a gente sabe que o índice é bem maior, porque aqueles feridos, às vezes, que já saem ali, mas saem vivos do local, acabam morrendo depois e não entram nas estatísticas. Correto. Mas os números, quando se
você amplia para o restante do país, são números estarrecedores. E nós estamos perdendo vidas de brasileiros e não temos avançado. E, lamentavelmente, essa semana tivemos a notícia, na vinda do ministro dos Transportes ali na Comissão de Infraestrutura, e vimos ele falar ao vivo e em cores que não tem dinheiro para esses investimentos, e isso nos deixa muito tristes, porque Mato Grosso estava vivendo um momento em que o governo federal estava pretendendo, já estava com o projeto pronto, através da Valec, de fazer a ferrovia FICO. Essa ferrovia ia ser boa não só para o Estado, como para o país, porque ela ia possibilitar, inclusive, uma saída para o Pacífico, senador Hélio José. E iria, com certeza, ampliar um pouco a nossa malha ferroviária tão pequena e, quem sabe, criar seu marco, daí que a gente iria descambar justamente no objetivo e na linha do que Vossa Excelência falou em seu discurso. Porque passar para o modal ferroviário não é nenhuma opção, tem que ser o nosso destino. Nós vimos agora na greve dos caminhoneiros a agonia que o país passou já sofrendo desabastecimento. E tem o governo tem que ficar ciente que os caminhoneiros descobriram o poder que tem. Exato. Esse elefante que muito tempo não sabia a força que tem, agora descobriram. Eles já sabem que 2 semanas parado desabastece o país. E eles estão começando a evoluir. Antigamente fechava a rodovia tudo, não tinha o apoio da sociedade. Agora eles estão começando a ficar à margem da rodovia. E daqui a uns dias eles descobrem o verdadeiro poder e passam a ficar em casa. E aí como é que se debela uma greve dessa? Muito obrigado, senador, pelo aparte. Senador José Medeiros, é com muita satisfação que acolho na integridade seu pronunciamento junto ao meu, né? Eu acho que ele é relevante, real e verdadeiro, que mostra a situação difícil que a gente vive em nosso país. Eu queria saudar os nossos ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, pela audiência, sempre estar prestigiando a gente aqui, né? E queria dizer ao nosso presidente, senador Assir Gurgax, agradecê-lo e dizer que nós, na Frente Parlamentar da Infraestrutura, cujo nosso querido senador José Medeiros é secretário dela junto comigo, nós vamos fazer um ciclo de debate, vamos estar discutindo esse assunto importante, inclusive essa questão com relação à questão de recursos para importantes investimentos dessa envergadura da rede ferroviária. Então vamos estar convocando todos os nossos parlamentares, senadores e deputados para juntos arrumarmos uma solução nessa linha. Agradecido a Vossa Excelência, era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Senador Hélio José, muito obrigado pelo seu pronunciamento e pedir a Vossa Excelência, se não tiver... Eu só queria corrigir um pedaço da minha fala. Eu falei aqui a senadora Assir Gurgax, na verdade é o nosso querido senador pelo estado do Rio de Janeiro, né, me veio a palavra, Marcelo Crivella. Obrigado, Crivella. Eu que agradeço, senador